Você não tá travada, você tá alinhada com a versão errada de você. E é por isso que você olha, faz, mas não acessa aquilo que você realmente deseja. Ei, minha futura nova Valentina, minha futura nova mentorada, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, já compartilha com alguém. Eu sou Carol Del, em breve serei sua mentora, eu tenho certeza. E bora lá, o que eu quero que você entenda? E antes de tudo, eu quero que você comente também aqui 741, que é um comando de Grabovoi para você começar a abrir os seus caminhos, beleza? Então eu quero que você comente aqui com uma intenção, que aí as coisas começam, você vai começar a ter clareza na sua vida também. Bora lá. Só para você entender, eu tive durante os meus treinamentos gravados, mentorias e tudo mais, eu tive 600 alunas quase. Eu sou formada em publicidade e propaganda, sou pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e mindfulness 3 em 1, tenho certificação em PNL. Então tudo que eu puder trazer de conhecimento, eu sempre vou falar, isso aqui tem do lado da neurociência, isso aqui é psicologia positiva, isso aqui eu tô falando da minha crença na parte de atração e tudo mais. Então eu sempre vou deixar muito claro pra vocês, pra não trazer confusão, mas pra gente poder ter informação aqui também, é claro. Pra você entender uma coisa, quando eu falo que você tá alinhado com uma versão que não é sua, com uma versão errada de você. Por que eu tô falando isso? Porque pensa uma coisa, e isso fez um tuxê. Sempre quando tiver uma virada de chave, você vai falar tuxê, pra ir gravando já. Você sempre lembrar, nossa, isso aqui, tem que armazenar isso aqui no meu cérebro. Mas isso deu um grande tuxê na minha vida, quando eu entendi que eu acredito muito em Deus. Não sei o que você acredita, mas eu acredito muito em Deus. E depois, quando eu fui entendendo isso tudo, por exemplo, somos filhos do Criador, imagem e semelhança. Então, logo temos partículas de energia da criação na gente. Então, ou seja, você pode sim. Você é um ser abundante que tem acesso a todas as coisas, mas desde quando a gente vai sendo criança, passando por várias situações, sendo várias situações, bloqueios, travas, questões que fazem com que a gente comece a enxergar a vida realmente de uma maneira limitada e a gente começa a se conformar por algumas fases da vida, a gente começa a se conformar com algumas partes da nossa vida. E não estar conformado não significa não ser grato e dar valor para o que já possui, mas ser aquela coisa, nossa, eu queria tanto acessar tal coisa, mas isso aqui não dá para mim, sabe quando gera uma angústia de não consigo ir até aquele lugar? E não é porque você tá travada de fato na sua vida, porque você tá, não que tenha, por exemplo, nossa, eu estou tão travada, mas calma, por que você tá travada? Sabe? Qual que é? O que tá acontecendo? Porque às vezes você tá fazendo e não enxerga mais onde que estão esses bloqueios reais. E esse bloqueio tá numa identidade que você tá vivendo que não é sua. Por exemplo, quando você diz que não é pra você, que não vai dar certo nada na sua vida e que você nasceu pra ser aquilo ali, mas que tá te dando uma angústia no coração e que não tem nada a ver com aquilo que você deseja realmente manifestar, acessar na sua vida, todos os seus sonhos e desejos que brilham no seu coração, você vai entender que você tá vivendo uma identidade que não é sua, porque a sua identidade, de fato, se você sendo imagem e semelhança, filha do Criador, da abundância infinita, desse mundo, desse universo, dessa terra, você vai entender que você pode todas as coisas. E se você não é ainda aquilo ali, é porque você não aprendeu a despertar e vivenciar a sua verdadeira identidade. E por mais que você vá como se fosse resetando e sendo quem realmente você veio para ser, ao invés de você estar num estado que não te pertence por direito, você vai aprendendo a realmente viver a sua verdadeira identidade, mas a tua mentalidade vai querendo te puxar para a versão antiga, se você não for cada vez mais fortalecendo a sua verdadeira versão de você. Por que acontece isso? Você vai entendendo que conforme você vai se redirecionando e falando, meu, eu sou filha da abundância, eu mereço isso aqui, eu estou aprendendo isso aqui, eu também posso isso aqui, eu estou dedicada nisso aqui, as coisas estão acontecendo para mim, você vai entender que o seu eu volta a ser você, mas talvez no lugar externo, a sua realidade que você está acessando agora, neste momento, continue com as mesmas pessoas que para elas não tá dando certo, que para elas falam que não é bem assim, que para elas você sonha demais, que para elas você romantiza a vida, ou que para elas é tudo algo muito impossível, inacessível. E aí você continua, você começa a acessar o seu eu de verdade, mas a sua realidade continua sendo aquela que você estava acessando ontem, por exemplo. Então fica como se fosse uma coisa assim, meu Deus do céu, estou começando a viver a minha verdadeira identidade agora, mas eu ainda estou olhando essa realidade, mas em breve você vai começar a acessar a realidade que combina com o seu verdadeiro eu, que é a realidade ilimitada de recursos, é onde você pode tudo. E não quer dizer, por exemplo, nossa, mas fulano acessou mais rápido, fez mais coisa. É a sua própria realidade que começa a ser mudada, o seu próprio caminho, a sua própria escada. E isso vai sendo muito bonito, porque quem você vai precisando se tornar
para você realmente destravar ali onde você tá vendo que não tá indo e para acessar. Ou seja, você se torna, na verdade, quem você sempre foi, sua verdadeira identidade. Isso é muito incrível, é muito massa. E sempre pensa assim, tudo que te limita é uma identidade que não é você. Tudo que expande, tudo que é abundante, tudo que é maravilhoso é a sua verdadeira identidade. Você vai aprendendo com ela, você vai tendo autocompaixão por você. E isso, como que você vai destravando, desbloqueando, reprogramando, aumentando o seu nível de consciência, que aí você começa a reprogramar tudo isso e ver de verdade, dar um reset na sua mente. Você gosta de vídeos assim? Ai, a bateria. Você gosta de vídeos assim? Comenta aqui para mais ensinamentos. Eu vou deixar uma sessão de diagnóstico gratuita comigo pra gente dar uma mapeada para entender o que tá travando aí e o que você não tá conseguindo acessar a sua verdadeira identidade. Eu vou deixar pouquíssimas vagas, vou deixar 10 vagas. Então comenta não, na verdade, vai na descrição do vídeo, tem um link aqui embaixo, de sessão de diagnóstico gratuito, antes que eu encerre essas vagas de presente pra você. Um beijo, até o próximo vídeo.